Queridos, implorando o favor do Rei na devoção. Pensar na devoção é muito interessante para nós cristãos. Porque o que é a devoção, se não um compromisso sincero do nosso coração de buscarmos ao Senhor? Eu nunca parei para avaliar a minha devoção ao Senhor. Confesso que esse mês eu estive pensando nesses temas e nas possíveis ministrações que seriam feitas, e não sabia eu que ministraria sobre este tema. Devoção. O que Deus espera de mim e de você, de todos nós. Devoção. Talvez o sinônimo de devoção seja uma vida no altar, uma vida comprometida com Deus. Talvez o sinônimo de devoção seja uma vida a serviço do reino. Talvez sinônimo de devoção seja uma vida comprometida com aquele que pagou o preço naquele madeiro em nosso favor. Deu para você captar a profundidade da relação que Deus espera ter conosco? E devoção, sim, é uma relação de compromisso com Deus. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A vida devocional é o momento em que separamos para a comunhão com Deus de maneira mais pessoal. Momento para louvar, ler a Bíblia, estudar e meditar sobre a palavra de Deus. Você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido parar para orar? Parar para ler a palavra de Deus? Parar para invocar a face do Senhor? Porque, amados, é preciso parar. Nós estamos tão acostumados a fazer tantas coisas ao mesmo tempo. É comum estarmos dirigindo e atendermos, alguns de nós atendermos o celular. É comum estarmos dirigindo e percebermos pessoas no outro veículo passando mensagem de texto. É comum estarmos nos nossos lares e cada um conectado à rede, na sua individualidade. E estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Para uma vida de devoção é necessário parar. E digo, parar tudo. E reservar um momento em nosso dia a dia para buscarmos a face do Senhor. E a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como vamos prosseguir na nossa caminhada cristã se não estamos compromissados no dia a dia com a palavra de Deus? Se ela, a palavra de Deus, é a luz necessária para o nosso viver diário. Claro, é a palavra de Deus que vai moldar as nossas decisões. É a palavra de Deus que vai nos encorajar a prosseguir em meio às adversidades. É a palavra de Deus que vai manifestar o poder do Senhor em nossas vidas e em nosso meio. Como queremos prosseguir nessa caminhada cristã sem nos alimentarmos da palavra de Deus, sem buscarmos a direção da palavra de Deus? Parece até contraditório falar disso a um público de pessoas que conhecem a Jesus e que entregaram suas vidas a Jesus. Há um clamor na sociedade, há um clamor por homens e mulheres que evidenciem em suas vidas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há um clamor que arde em nosso peito, em nossas vidas, por um relacionamento profundo com Deus. Há um clamor que bate no íntimo do seu coração, porque você sabe que pode ser um cristão melhor, você sabe que pode ser um homem de Deus melhor, e este clamor é latente em todos nós, porque sabemos que podemos fazer melhor. Precisamos então, queridos, tão somente olhar para a palavra de Deus
como a luz para o nosso caminho, como luz para o nosso viver diário, e buscarmos encontrar nela a direção do nosso viver. A vida devocional nunca deve ser vista como uma obrigação, mas sim como privilégio para o cristão. No entanto, muitos não conseguem ver dessa maneira, pois ainda não desfrutam dos privilégios de ter um encontro diário com Jesus. Uma vez que o momento devocional deve ser parte do nosso dia a dia, os resultados aparecem na intimidade com o Senhor, no conhecimento da palavra e na aplicação da sua palavra. Eu quero colocar aí as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, entender que a vida devocional não é uma obrigação, mas uma necessidade que nós possuímos. E reconhecer esta necessidade é a mola propulsora que vai nos fazer buscar a face do Senhor, buscar a vida na presença do Senhor. Quando Jó fala, eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Até quando nós vamos conhecer a Deus através das experiências dos outros? Até quando você vai se contentar em conhecer a Deus através das experiências dos outros? Deus está falando com você. Deus quer agir na sua vida, através da sua vida. Deus quer agir nos mínimos detalhes das nossas vidas. Mas para experimentarmos isso, é necessário ter comunhão com Deus. É necessário buscar a face do Senhor. A vida devocional não pode ser colocada a nós, aos nossos filhos, como uma obrigação, mas é uma necessidade de todo cristão. Porque ir ao Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, é beber das fontes de vida, é receber o refrigério em meio às nossas lutas e às nossas adversidades. E eu quero convidar você nesta noite a se aproximar de Deus, a tornar este momento um momento de compromisso, de levantarmos marcos nas nossas vidas e não nos permitirmos voltar ao momento anterior. Se Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, nós precisamos entender esse chamado. E é um chamado que é uma resposta a um clamor que é latente em cada cristão, a nossa necessidade da presença do Espírito Santo de Deus em nós, a nossa necessidade do mover de Deus em nossas vidas. Deus está presente, Ele está presente entre homens e mulheres que clamam o seu nome. Ele está presente entre homens e mulheres como nós, que invocam a sua presença, que invocam o seu poder. Ele está presente entre homens e mulheres que caminham por fé em fé. O salmista vai falar no Salmo 84, algo muito importante. Do versículo 1 ao versículo 4. Se estiver pequeno, você pode abrir aí a sua Bíblia. Livro dos Salmos, capítulo 84, do versículo 1 ao 4. A declaração do salmista é uma declaração de um homem que tem um relacionamento com Deus, um homem que busca o Senhor. E ele fala dos tabernáculos da casa do Senhor, e fala de uma sede que é latente dentro dele. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde os acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. O salmista está falando de uma realidade que deve ser vivida por cada um de nós. O salmista está falando de uma necessidade que é latente em cada um de nós, de suplicar a face do Senhor e viver na presença do Senhor. Esse é o grande desafio que nós temos. Em meio a uma sociedade tão conturbada, em meio a tantas atividades e tantas responsabilidades, nós precisamos identificar o nosso momento com Deus. E aí, ele pode acontecer no seu ambiente de trabalho? Pode. Pode acontecer no seu veículo? Pode. Mas o que nós entendemos como uma vida devocional é uma vida em que nós reservamos um momento para falar com Deus, estar com Deus. Eu tenho conversado com tantas pessoas e falando sobre isso. Muitos têm falado que as 3 horas da manhã é o melhor horário para buscar a Deus. Nos parece sempre que o silêncio da noite favorece. Outros já acham que de manhã, no primeiro horário, é o momento apropriado. Há outros que acham que é no meio da tarde. Não importa. O que importa é que você busque o Senhor. Que você entenda que você precisa reservar o seu momento com Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, queridos, uma vida devocional é uma vida que está compromissada com esses princípios, com esses valores. A leitura da palavra, a oração e o testemunho. Porque quando buscamos ao Senhor, nós damos o testemunho, sabe aonde? Qual o primeiro lugar? No nosso lar. Quando os nossos filhos nos veem buscando a face do Senhor, o testemunho está sendo plantado no coração e na vida deles. Quando os nossos filhos nos veem como família, buscando a face do Senhor, eles começam a entender a importância de Deus na história da vida da nossa família. Precisamos compreender essas necessidades. Implorando o favor do Rei na devoção. No momento devocional diário, nos colocamos disponíveis para ouvir. A meditação da palavra nos molda segundo a imagem de Cristo, enquanto aprendemos os princípios pelos quais devemos viver e dirigir nossas vidas. Olha aí a importância da palavra. A palavra de Deus, ela nos apresenta os princípios. E meditar na palavra de Deus é, como posso dizer, preparar o solo para que ela possa germinar e que ela possa produzir frutos em nossas vidas. Meditar na palavra de Deus é dar possibilidade do amadurecimento espiritual em nossas vidas. Meditar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, vai nos permitir dirigir as nossas vidas no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é poder. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 11 e 12: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista está falando de um relacionamento com Deus. O salmista está falando da importância da palavra. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus como instrumento que nos conduz a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Implorando o favor do Rei na devoção, no momento diário, desfrutamos de tudo que advém
do aprofundamento da comunhão com o Senhor. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos íntimos do Senhor. Nós começamos a entender como funciona o propósito do Senhor, a vontade do Senhor. E começamos então a alinhar os nossos sonhos, os nossos ideais ao propósito de Deus às nossas vidas. Quantas vezes nós estamos caminhando e caminhando longe do querer do Senhor, porque estamos trabalhando, estamos construindo aquilo que entendemos ser o melhor para as nossas vidas, ser o melhor para a nossa família. Mas a palavra de Deus nos diz que à medida que nos aproximamos do Senhor, aprofundamos o nosso relacionamento em comunhão com Ele, nós adquirimos uma liberdade. E essa liberdade só nos foi possível pelo sacrifício remidor de Cristo no Calvário, aonde os nossos pecados foram perdoados. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, 23, Paulo vai estar falando assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos, pois, firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Precisamos então nos aproximar do Senhor com ousadia, como sabendo que tipo de relacionamento estamos estabelecendo com o Senhor. E este relacionamento está estabelecido em cima de o perdão que recebemos. E temos então, queridos, livre acesso à presença do Pai. Podemos então adorar ao Senhor, podemos então caminhar em comunhão com o Senhor. E esse é um dos maiores benefícios de uma vida de devoção. Caminharmos na presença do Senhor. Saber que os nossos passos estão direcionados pelo Senhor. Sabendo que os nossos passos estão direcionados pelo Senhor, agradamos ao Senhor. Agradamos ao Senhor nas nossas atitudes. Agradamos ao Senhor cumprindo a missão que Ele deixou a cada um de nós. Então, queridos, precisamos entender que o momento devocional diário, neste momento devocional diário, nós agradamos ao Senhor. Porque as nossas vidas são transformadas pela presença do Senhor Jesus. E não pelo fato de sermos homens ou mulheres melhores, mas homens e mulheres transformados pelo seu sangue, pelo seu poder. Quero chamar a sua atenção para o texto que está em Hebreus, no mesmo capítulo que lembro, mas versículos 6 e 11. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos agradar ao Senhor. Precisamos agradar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos nos esforçar em agradar ao Senhor. E uma vida que busca a presença do Senhor, uma vida que invoca a presença do Senhor, que clama pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu favor, uma vida em comunhão com o Senhor o agrada. Precisamos nos empenhar em andar em comunhão com o Senhor. Quantos são os inimigos da nossa comunhão com Deus? Eu não sei se
o maior inimigo dos nossos dias é o tempo? Eu não sei dizer. Porque nunca tivemos tantos recursos para medir e verificar o tempo tão disponível à mão de todos nós. A maioria aqui tem um celular e provavelmente ali terá um cronômetro e você vai poder verificar precisamente o tempo. Eu não sei se o tempo ele trabalha ao seu favor ou contra você. Mas é preciso reservar um tempo para uma vida devocional. E como eu disse, não é um tempo qualquer, porque não podemos ofertar no altar do Senhor qualquer coisa. E um tempo qualquer seria qualquer coisa. Deus espera nesta noite que tomamos a consciência que precisamos entrar num relacionamento profundo com Ele, relacionamento de conhecimento de Deus. Isso é, eu desejo conhecer a Deus. Eu desejo conhecer o poder de Deus. Para que Ele possa, então, se manifestar plenamente a você. O nosso Deus não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. É um Deus presente. Ele é Deus longe, sim, mas é um Deus de perto. Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas necessidades e as nossas fragilidades. Mas nós precisamos romper com o comodismo e partirmos para um relacionamento compromissado com Ele. Muitas vezes estamos querendo a atenção dos nossos filhos, mas qual é o tempo e qual é a qualidade desse tempo que estamos dedicando aos nossos filhos? Eu tenho certeza que o Senhor tem todo o tempo disponível para nos ouvir, tem todo o tempo disponível para se relacionar conosco, mas a questão está em nós, em como temos buscado a face do Senhor, se temos permitido a palavra do Senhor ser esta referência para o nosso viver diário, se temos buscado ao Senhor através de uma vida de oração, e por consequência de uma vida no altar de Deus. Precisamos acordar, porque os dias são maus, e não há quem fale do amor de Deus, e não há quem anuncie as boas novas, a começar nos nossos lares, nas nossas famílias. Nós somos os homens e as mulheres que Deus quer usar. Mas para que isso aconteça, as nossas vidas precisam estar no altar do Senhor, em uma vida de devoção. Isso quer dizer dedicação. Uma vida dedicada ao Senhor. Quando entendermos a profundidade daquilo que Deus espera de cada um de nós, não teremos dificuldade em colocar nossas vidas inteiramente no seu altar. E nós não estaremos aqui falando de tempo para um momento devocional. Porque há, queridos, em cada um de nós um clamor por esta vida devocional. Há em todos nós um clamor por um relacionamento mais profundo com Deus. Há em cada um de nós uma necessidade do tamanho de Deus. Precisamos nos apresentar diante do seu altar, porque Ele está pronto a nos abençoar. Ele está pronto a ministrar a sua graça, o seu favor sobre nossas vidas. Uma vida devocional vai nos tornar cristãos comprometidos com o reino do Senhor e com a sua igreja. Uma vida no altar do Senhor vai nos fazer homens e mulheres melhores para esta sociedade. A minha oração e o meu clamor nesta noite é que o Senhor nos capacite a ser homens e mulheres melhores no seu altar. Porque o nosso lugar é no altar do Senhor. O nosso lugar é na presença de Deus. E Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas. Isso perpassa por cada um de nós, à medida que aprofundarmos o nosso relacionamento pessoal com Deus. O meu convite é que você, nesta noite, entenda
que você precisa se aproximar de Deus, como aquele que crê, como aquele que confia na sua providência, confia no seu poder, confia na sua graça. Todos nós, grandes e pequenos, precisamos nos aproximar do Senhor assim, sedentos da sua presença, sedentos de uma relação profunda com Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Apresente sua vida no altar do Senhor neste momento. Eu não sei como esta palavra chegou ao seu coração nesta noite, mas ela chegou. Nós somos desafiados a romper com os obstáculos que impedem uma vida devocional autêntica, compromissada, que impedem uma vida no altar sem restrições. Há um clamor, e esse clamor arde em nosso coração, por uma igreja viva, por uma igreja que anuncia as boas novas, por uma igreja que testemunhe plenamente do amor de Deus. Você é essa igreja. Você é esta igreja. Mas como o Senhor poderá usar homens e mulheres como nós, se as nossas vidas não estão inteiramente dedicadas a Ele, consagradas a Ele? O Senhor Jesus vai falar assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando não temos tempo para o Senhor, é porque estamos embaraçados com as coisas deste mundo. Eu quero nessa noite te convidar a romper com todo o embaraço, com tudo aquilo que tem distanciado você desta vida que Deus tem para você, desta vida plena que Deus tem para você. Em nome de Jesus, rompa com todo o embaraço. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, só Tu pode cessar o meu clamor nesta noite. Só Tu pode cessar o meu clamor. Eu estou disponível para cumprir a Tua missão. Senhor, nós Te exaltamos, porque Tu estás presente em nosso meio, e a Tua palavra, Senhor Deus, cumpre aquilo que lhe apraz. Obrigado, Senhor Deus, por cada lar, por cada vida aqui presente nesta noite. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Ó Pai, foi um mês em que o Teu Espírito e o Seu poder se manifestou sobrenaturalmente, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Ó Pai, quantos feitos poderosos Tu realizastes em nosso meio, e nós Te agradecemos. Ó Pai, que todos esses marcos que foram lançados, Senhor, não sejam esquecidos, e que olhando para eles, ó Pai, possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo, porque eles são marcos que anunciam que Tu estás presente, que Tu estás aqui, atento ao clamor que levantamos nesta casa de oração. Que ao olhar, ó Deus, para tudo aquilo que fizeste em nossas vidas nesses últimos dias, possamos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, e entender, ó Deus, que somente Tu tens as palavras de vida, e que esta é uma comunidade viva, que adora e serve ao Deus vivo. Ó Pai, que o Teu Espírito nos envolva em Tua graça, e que possamos a cada dia, a cada momento, sermos dignos, Senhor,
desta obra que confiastes a cada um de nós. E que como igreja, Senhor Deus, possamos exaltar e glorificar o seu nome, dia após dia, até aquele dia, Senhor, reservado, que nos encontraremos contigo nas nuvens. Obrigado, Senhor, porque tão certo como tu vives, Senhor, tu virás sobre as nuvens, Senhor, para levar a tua igreja, Senhor. E nós somos esta igreja que tu vens buscar, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque nos tem convencido e tens trabalhado em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém.